respeito do jubileu, tempo profético de jubileu. Levítico capítulo 25. Nós vamos ler o verso 18 e 19. O tema dessa noite é tempo de viver a palavra. Amém? Diga comigo, é tempo de viver a palavra. Quem achou Levítico 25, 18, diga amém. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Amém? Como é curto, eu vou ler novamente. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Feche os teus olhos, por favor. Se quiser, pode preparar a trilha também de ministração aí, tá? Feche os teus olhos. Converse agora com o Espírito Santo de Deus, neste momento, para que Ele possa realmente trazer a luz, o entendimento e a revelação plena daquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Receba os nossos louvores, a nossa adoração. Receba a nossa oferta e nos dê inteligência e capacidade para administrar todas as coisas no Teu reino. E neste momento clamamos pelo sangue de Jesus mais uma vez, para que Ele nos cubra e venha trazer esta conexão completa com o Criador do universo. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber esta porção vinda dos céus e tornar a Tua palavra em práticas poderosas no dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Queridos, eu quero que você compreenda que o tempo profético do jubileu é um tempo muito dinâmico. Tempo profético que nós nos determinamos a viver, e o Senhor tem nos direcionado neste ano para viver o tempo profético do jubileu, é um tempo verdadeiramente dinâmico. Por quê? Temos que tocar a trombeta, foi isso que nós temos aprendido desde o começo? Tocar a trombeta e saber ouvir a trombeta, porque dependendo do toque, ou você sai para a guerra, ou você sai para festejar. E quando você toca a trombeta, se você é chamado para tocar essa trombeta, você é chamado também para denunciar as situações, para denunciar quando o inimigo está aparecendo. Não é verdade? Você também é chamado e exortado a viver em santidade. Temos aprendido isso. E mais do que isso, também a se abrir para sermos curados, curados nos sentimentos, curados nos relacionamentos, como também viver viver e praticar justiças como orientações divinas. Semos aqueles que vão andar de maneira fiel e justa. Tudo isso está dentro do tempo profético do jubileu. E você é chamado para viver nesta dinâmica, profeticamente na presença do Senhor. Amém? Fala assim para o seu irmão, o tempo do jubileu é tempo de viver de forma dinâmica. Fala para ele, e você também é chamado para viver a palavra do Senhor. Sabe por que eu disse isso? Porque não adianta nós entendermos todas essas coisas e não estarmos estruturados em cima de um alicerce forte. Quem já foi chamado para trabalhar com construção aqui, os homens? Levanta a mão. Já fez aí as sapatas, os alicerces. É fácil, Douglas? É difícil? Difícil, tem que carregar, tem que fundamentar, não é verdade? Se não tem um fundamento profundo, o que acontece com a construção? Ela cai. E quando nós começamos a viver o Evangelho, somos desafiados a viver cada vez mais em cima desse alicerce poderoso. Aquilo que você tem construído na sua vida só vai permanecer em pé se você estiver em cima deste alicerce, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é o alicerce poderoso para a minha vida. E aqui, meus amados irmãos, nesses dois versos, você vê que Moisés escreve inspirado pelo Espírito Santo para o povo de Israel, e nós tomamos passo para as nossas vidas, que eles deveriam observar os estatutos, guardar os juízos e cumpri-los. Quando você vê na palavra de Deus escrito estatutos, juízos, mandamentos, ordenanças, tudo isso se refere à palavra de Deus. O Salmo 119 é um exemplo claro disso.
sempre está lá no Salmo 119, ou fala de juízos, ou fala de estatutos, ou fala de ordenanças, ou fala da própria palavra. Tudo isso é palavra de Deus. E aqui o Espírito Santo quer que a gente observe os estatutos, guarde os juízos e cumpra a palavra. Nós somos chamados para observar, guardar e cumprir. O que você tem que fazer com a palavra? Observar, guardar e cumprir. Você observa, você guarda e você cumpre. Vamos ser bem didático, bem cara de escolinha de criança. Diga assim comigo: eu observo, eu guardo, eu cumpro. Faz isso, observe. Diga assim: eu observo a palavra, eu guardo a palavra e eu cumpro a palavra. Amém? Nós precisamos observar, guardar e cumprir. Observar, guardar e cumprir. Se você entrar nesse ciclo maravilhoso, você vai começar a viver cada vez mais os resultados do ano profético do jubileu, e mais do que isso, você vai ter a sua vida transformada pelo poder da palavra. E eu quero descrever cada um desses verbos, dessas ações que nós precisamos ter em relação à palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus te chama para observar. E eu fui ver a palavra que foi colocada aqui, como observar este verbo. No hebraico, no original, está como asa, A-S-A-H, azar, azar. Este verbo nos dá uma conotação, é um verbo muito usado na Bíblia e traduzido de várias maneiras na língua portuguesa. Se você fosse escolher 4 palavras para traduzir esse verbo, seria executar, fazer, realizar e completar. Tudo isso numa palavra só. Pastor, por que acontece isso? Você pega uma palavra lá no hebraico, lá no grego, e tem tantos significados, né? Alguém já se perguntou isso, não? Sim ou não? Pois é, no português também acontece isso, né? Só para você entender, quando eu te falo a palavra peça no português, o que você entende? O quê? Pedir. Mas alguém pensou outra coisa? Uma peça de roupa. Ou o que mais? Uma peça de teatro. Olha só, uma palavra só no português. É uma peça de roupa, é uma peça de pedir, é uma peça de teatro. E assim também acontece. Então a palavra azar, ela tem esses vários significados, como executar, fazer, realizar, completar. Ou seja, é como se você recebesse um objetivo, tivesse um objetivo em vista e se tornasse capacitado para cumprir esse objetivo. Quando Deus me chama para observar a palavra dele, cada vez que eu observo a palavra, eu estou ficando melhor cada vez mais. A cada dia que eu observo a palavra, eu me torno cada vez mais capacitado para executar algo. Cada vez que você pega a palavra e se enche dela, você fica melhor do que ontem, você se torna uma pessoa adestrada, que é uma das significações dessa palavra no hebraico. E quando eu me torno adestrado, quer dizer que eu tenho habilidade para fazer algo. Amém? Você já viu que tem pessoas que têm uma habilidade para mexer, por exemplo, com mecânica? Gente, se o carro para na rua, se eu estou com o carro, sabe, eu só vou fazer uma pressão. Eu vou abrir aquele capô, vou ficar olhando para o nada ali. Não é isso que acontece? Esses caras que param o carro, abrem o capô, não sabem o que vai fazer. Mas tem gente que pega um grampo, um prego e um fio de nylon e arruma o carro. Não sei o que ele faz, mas ele tem um adestramento para aquilo. Ele tem uma facilidade, um aperfeiçoamento que ele adquiriu muitas vezes por talento próprio ou por ter aprendido em outro lugar. Quando eu observo a palavra, eu fico cada vez mais habilidoso. Quando você observa a palavra, você fica cada vez mais capacitado para enfrentar as situações deste tempo. Amém? Deus está te chamando para observar a palavra. Oh, aleluia. Dá uma olhada para o seu irmão que está do seu lado assim, olha assim para ele. Deus está te chamando para observar a palavra e se tornar mais capacitado. Deus quer entregar objetivos para a igreja. Deus quer te entregar objetivos claros e definidos. Mas você será capacitado para cumprir se observar a palavra dele. Foi isso que ele falou para Josué. Josué,
medita nesta palavra dia e noite e farás prosperar o teu caminho. Você está meditando na palavra? Uma grande dificuldade desta geração, uma grande dificuldade do nosso tempo, sabe qual é? É observar a palavra e interpretar. Por quê? Nós somos uma geração que entre nós não há mais aquilo que se chama nas faculdades analfabetos visuais. O que significa analfabeto visual? Analfabeto visual é aquele que olha uma imagem e para ele não tem significado algum. Só que, devido a nós sermos constantemente bombardeados pela mídia, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pela TV, com boas imagens, se eu faço uma propaganda tosca, faço um chamamento dos homens, coloca o chamamento da reunião dos homens aí, e coloca uma imagem feia, faço um desenho de mão lá qualquer, as pessoas, nossa, que negócio, não vou nem aparecer aí. Sabe por quê? Porque é uma exigência dessa geração. Essa geração não é analfabeta visual, ela é constantemente bombardeada com uma boa imagem. Porém, isso nos atrasou por outro lado. Quando nós lemos, nós temos dificuldade em interpretar aquilo que nós lemos. Com imagem nós somos muito bem posicionados. Recebemos imagem o dia todo. Mas você pega um texto, você não consegue interpretar, porque você não parou para observar. E o Senhor está te chamando para observar a palavra dEle. Amém? Amém, amados? O Senhor quer destravar a sua mente através da palavra que você precisa meditar dia após dia em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando nós somos chamados, além de sermos chamados para observar, e eu quero só deixar para fechar esse pensamento, que o simples ato de observar a palavra já vai te tornar melhor. Aleluia. O simples ato de observar a palavra já vai te deixar bem melhor. Por quê? Porque você vai destravar áreas na sua mente que estão ali fechadas, guardadas, enferrujadas, já está cheio de teia de aranha. E Deus quer que você limpe essa área na sua mente e comece a observar a palavra e cresça na presença dEle. Pedro foi um homem que andou com Jesus e cresceu na palavra. E quando ele escreve a carta dele, sabe o que ele fala para o povo? Crescei na graça e no conhecimento. Foi isso que Pedro falou. Crescei na graça e no conhecimento. Um cara que foi um pescador, que foi reconhecido depois pelos religiosos em Atos. Esse cara era um indouto, uma pessoa não estudada. E como que ele está falando desse jeito? Ele está falando daquele jeito porque ele observava a palavra todo dia. Que palavra? Era o verbo vivo chamado Jesus. Todo dia ele observava a palavra viva. E aí ele cresceu na graça, no conhecimento. E quando escreve para a igreja, ele ordena: igreja, crescei na graça e no conhecimento. Quem deseja crescer na graça e no conhecimento, diga amém. Glória a Deus, nós vamos crescer juntos, na graça e no conhecimento. E o Senhor também nos ordena aqui em Levítico, além de observar, ele fala: guardai. Não é isso? Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos. E o que significa guardar? Aí é um grande desafio. Além de observar, somos chamados para guardar. Aquele que guarda a palavra, na hora que precisar, não terá falta. Não basta observar, eu tenho que observar e tenho que guardar. Por quê? Quando eu precisar usar a palavra, já está com ela guardada no coração. Eu não vou ficar desesperado. E agora, o que Deus tem para me dizer? E agora, cadê o profeta mais perto que tem aqui? Cadê o telefone do profeta delivery? Eu preciso... Não, amado. Se você tem guardado a palavra, você vai usar a palavra na hora certa. É um valor depositado que pode ser sacado a qualquer momento. É um depósito que você tem feito nos céus e também no teu coração. Quando eu guardo a palavra, eu vou saber usar para cada ocasião. Por quê? Porque a religiosidade nos ensinou, né? Pega a palavra, abre no Salmo 91 e deixa em cima do criado mudo, né? Quem já deixou a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do criado mudo? Está ali, Salmo 91, a página está até amarelada. O criado mudo está até falando: muda a página, meu filho. O milagre do criado mudo falou: chega do Salmo 91.
E ele mesmo não guardou a palavra. O criado mudo sabe mais a palavra que ele. E aí, quando ele quer que Deus fale, ele vai fazer o seguinte: Deus fala comigo. E faz aquela oração de gato. Aí, abre a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus vai falar hoje. E aí, às vezes não sai nada com nada. Eu sei de testemunho de várias pessoas que abriu, Deus falou na hora, sei disso. Caixinha da promessa é uma bênção. Mas compra uma caixinha de exortação também, que de vez em quando é bom. Não é? Caixinha de exortação. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Ninguém lê isso, né? Só quer caixinha da promessa. Caixinha da promessa é uma bênção. Abrir a Bíblia é uma bênção. Mas melhor ainda é guardar a palavra no coração. Por quê? Quando eu guardo a palavra, eu tenho a palavra certa para cada ocasião. Se aquele que está doente vai ler em Isaías: oh, ele levou sobre si as minhas dores, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aquele que está com medo vai ler o Salmo 23: mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que precisa estar cheio de coragem vai ler lá em Josué: não temas nem te espantes, eu sou contigo. E você já sabe onde que você vai ler, e vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se está na minha memória, quer dizer que eu já conheci em algum momento. Não é verdade? Preciso trazer à memória aquilo que já me deu esperança. E Jesus falou assim para os discípulos: quando chegardes diante das autoridades, fiquem despreocupados nem com aquilo que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Você só se lembra de algo que você conheceu de antemão. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, peraí, eu preciso guardar para que na hora certa o Espírito Santo me lembre da palavra dele. Quem quer receber esta unção em nome de Jesus, diga amém. Esta unção que João escreveu: a unção dos santos está sobre vós, por isso sabeis todas as coisas. Ele não vai permitir que você esqueça. Comece a se encher da palavra, comece a observar a palavra, e mais do que isso, comece a guardar esta palavra no teu coração. Salmo 119 diz que para que o jovem não se perca no seu caminho, como purificará o jovem no seu caminho? Guardando a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só que interessante. E Jesus ainda disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai. Glória a Deus. Quem quer guardar os mandamentos de Jesus no coração, diga amém. Começa a guardar essa palavra, porque daqui a pouco eu vou falar sobre essa liberação. Só que antes de você liberar a palavra, você tem que estar observando. Antes de você liberar a palavra no mundo espiritual, você precisa guardar no seu coração. E além de observar, e além de guardar, você precisa cumprir. Olha o grande desafio. Diga. Sim. Eu já vou falar sobre isso já. É a parte B da pregação. Calma, missionária Thelma. É isso mesmo. Vou falar isso já. Então eu preciso observar, eu preciso guardar, eu preciso cumprir, porque chegou a hora de eu colocar em prática e manifestar em resultados visíveis e reais aquilo que eu creio. É a hora de manifestar em resultados visíveis e reais o poder da própria palavra. Próprio Deus nos ensinou isso. Por quê? Ele não ficou só no blá blá blá. Ele chegou, pegou a palavra e enviou na forma de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É a própria prática da palavra em nosso meio. Você está praticando a palavra? É bonito nós falarmos todas essas coisas aqui, mas na hora que o irmão pisa no nosso calo, é hora de praticar a palavra. Na hora que o irmão pede: olha, vamos a pé até a Vila Luzita. Aí vai, até a Vila Luzita, tá bom, vamos lá, vamos conversando, vamos batendo papo. Aí chega na Vila Luzita: na verdade eu queria ir a pé até o Pedroso, pode ir comigo? Eu falei: irmãos, aí já está querendo que eu entre na carne, né? Mas o que Jesus falou? Se seu irmão andar, se você andar uma milha com seu irmão e ele te pedir para andar a segunda milha, o que você tem que fazer? Anda. Se você tiver 2 túnicas e seu irmão pedir uma, dá para ele. Aí é hora de praticar a palavra. E Deus está te chamando para transformar a palavra
em práticas diárias na tua vida, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você quer praticar a palavra? Pergunta para ele. Diga para ele, você está preparado para praticar a palavra? É muito bom, hein? É muito bom praticar a palavra do Senhor. A prática da palavra é o maior testemunho não falado. Quando eu pratico a palavra,